Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. É um prazer estar aqui com vocês novamente, com o José, que é um dos professores, com a Simone. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Boa tarde. É uma bênção podermos estudar a palavra de Deus essa tarde de sábado. E o tema de hoje fala sobre Jesus e a oração. E antes de começar, eu gostaria de pedir para a Simone, por favor, fazer uma oração para a gente. Oremos. Senhor, que nos céus habitas, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por mais uma semana que se finda, Senhor Deus, com a tua bênção e a tua proteção. Nós pedimos que o Senhor continue conosco, que o teu Santo Espírito fale por nós e também que o teu Santo Espírito ensine aqueles que estão ouvindo e que irão ouvir também. Amém. Senhor Deus, oramos pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que nos pedem oração, e também oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, nesses últimos dias em que estamos vivendo, esses últimos anos, o último período que estamos vivendo nesta terra, onde há tanto calor, onde estamos ficando doentes, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Muito obrigada por podemos mais uma vez estarmos juntos para falarmos das tuas maravilhas, do teu amor em meio a este mundo que é um caos. Nós podemos ter o oásis da tua palavra, da tua bênção, da tua esperança. Continue conosco, nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de teu Filho Jesus, que é aquele que vive e reina para sempre. Amém. 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 Meus amigos, o estudo de hoje é de fundamental importância para a vida cristã, porque não existe comunhão com Deus sem oração. Oração é uma palavra bíblica que significa falar com Deus. E aqui vai uma outra verdade que escandaliza muita gente do meio religioso e até de fora. É possível falar diretamente com Deus sem que haja intermediários de uma forma simples. É você se ajoelhar ao lado da sua cama, fazer uma invocação do nome de Deus e conversar com Ele. Oração é o respirar da alma, falar a Deus como um amigo, pedir para que Deus conceda a nós, os pecadores, o seu perdão e nos reconcilie com Ele mediante obra e sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus. É um privilégio que você tem, que você não pode abrir mão desse privilégio. É fundamental exercitar esse princípio, exercitar essa virtude, exercitar essa prática. Tá? Mas Deus já sabe de antemão tudo que você precisa, como um pai que fornece tudo que a criança precisa. É verdade, Deus já sabe. Mas qual é o pai que não se alegra com a conversa com o filho, o relacionamento? E a conversa enriquece mais a criança do que o pai. Então, a oração é para transformar você. Ali você obtém perdão, ali você pede para Deus fortalecer o seu caráter para superar algum tipo de fraqueza, algum tipo de limitação. Ali você pede para um amigo, você pede para alcançar algum objetivo, você pede para evangelizar uma pessoa, para que Deus coloque fé no seu coração. Tá? Então você pode conversar com Deus diretamente. Só que quando você se aproxima de Deus, você tem que ter espírito de humildade, né? Reconhecer que você é uma criatura, que Deus é o Criador, que Ele sabe para você, que Ele sabe o que é o melhor para você. Não pode ir para Deus, não, eu exijo que faça isso, etc. Tem coisas que você quer, que se Deus fizer, vai terminar em mal para você. Tá? Muitas pessoas se deram muito mal na vida porque obtiveram aquilo que eles quiseram. O cara quando conseguiu dar errado. Porque ele estava querendo uma coisa que não era para ele, que não estava certo. Tá? Então, eu vou relembrar com vocês aqui o que aconteceu quando Deus apareceu e falou com o povo diretamente no Monte Sinai, quando Deus deu a lei dos 10 mandamentos e muitas outras instruções. Deus, os primeiro mandamento fala assim, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo fala assim, não farás para ti imagem de escultura.
Depois, comentando esse mandamento, Deus fala assim: quando eu apareci e vim falar com vocês, vocês viram algum tipo de forma? Vocês viram alguma coisa que vocês associam com o animal, com o ser humano, alguma coisa? Não, vocês não viram nada. A gente tem que ter fé, saber que Deus é espírito, tá? Porque se você não tiver fé e você não crê, você começa a ter dúvida. Será que Deus vai escutar como eu estou falando? E se eu estiver orando aqui e a pessoa estiver orando lá na China, do outro lado do mundo, o russo estiver orando em russo, e eu aqui brasileiro estou falando em português, Deus vai entender as duas línguas ao mesmo tempo? Sim, porque Deus não está limitado. Então você tem que orar e saber que Deus vai escutar, porque Ele escuta a tudo, Ele vê, o Deus que vê, o Deus que escuta, Ele sabe. Tá? E é dessa forma que um ser humano, mortal, pecador, frágil, cheio de limitações, pode acessar o trono do infinito, o Deus que não tem origem, o Deus todo-poderoso, o Deus que deu o evangelho, que quer salvar. E nesse contato com Deus você se engrandece, você recebe virtudes, você cresce como pessoa. Tá? A comunhão com Deus, ela é uma das maiores bênçãos que um ser humano pode ter. Porque isso aí reflete tanto na vida espiritual como em todas as áreas da vida. Mas o estudo de hoje é muito especial. Preste muita atenção, leia os textos bíblicos, aprecie e aprenda cada verdade que foi ensinada aqui. E desfrute o máximo que você puder do privilégio da oração. Então vamos começar lendo a parábola do fariseu e do publicano, que se encontra em Lucas, no capítulo 18, versos 8 a 14. 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus amigos, essa é uma história muito interessante, uma parábola, né, que muito possivelmente tenha reflexo até em coisas reais, situações, porque tinha muitos deles que oravam em praça pública. E 2 tipos de pessoas foram ao templo. Um era pecador, se reconhecia como uma pessoa com defeitos, com fraquezas, com limitações. Tá? Cobrador de impostos, ele era mal visto pela sociedade e tal. E o outro era um religioso, fariseu, né? Dessa facção, esse setor religioso aí, um tipo de religioso que acreditava e defendia, né, com firmeza aí as coisas da igreja, do templo e tal. E um orava de si para si mesmo. Olha como ele falava: Deus te dou graça porque não sou como os demais. Eu sou diferente, eu sou mais santo, né? Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e também não sou nem como esse publicano aí. Eu sou um santo, eu sou especial e tal. O publicano, ele já orava assim, né? Ele ficava até mais afastado de longe. Ele não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ele se reconhecia um pecador, ele se reconhecia como indigno, ele sabia que ele não tinha méritos nenhum. E o que aconteceu? Deus ouviu a oração do publicano, do pecador, mas não ouviu a oração dos santos.
chegou lá e falou, Deus, eu sou santo, eu não sou como esses pecadores, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou diferente, não sei o quê. Esse aí não tinha humildade. Ele chegou a falar com Deus de forma orgulhosa. E Deus escolheu as coisas simples para confundir os orgulhosos. E os simples, né? Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E os que acham-se não precisam de nada de Deus, que se acham ricos, terminam sem ele. Então essa história, ela é muito instrutiva. A gente tem que chegar a falar com Deus com humildade, sabendo das nossas limitações, sabendo das nossas fraquezas, não é contando vantagem não. Tá? Porque esse que contou vantagem aqui, ele não foi justificado, mas o pecador saiu justificado. É um milagre. Deus declarou justo um pecador. E um que se achava justo saiu sem o perdão de Deus. Aí sem o perdão de Deus não adianta nada. Muito bom. E para começar nosso estudo de hoje, que fala sobre a oração, eu vou me dirigir ao Elias e também ao José, tá? Boa tarde, Elias e Simone, mais uma vez. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Você vê que esse estudo ele é um estudo tão importante para nós, que é o meio pelo qual nós falamos com o nosso Deus. É o meio como nós nos abrimos como a um amigo, né, que dependemos realmente de nosso Deus, porque Deus ele é muito bom, né? Interessante ali, quando Deus estava reunido ali com os discípulos, né, Jesus ali ensinou ali os discípulos a orar, porque eles não sabiam, mas como orar? Ele ensina-nos a orar. Então Jesus ali ensinou ali aos discípulos a orar e deixou para nós também aquela oração modelo, né, que é a oração do Pai Nosso, e de nós realmente falarmos, né, abrirmos o nosso coração a Deus. Então a Bíblia, ela tem vários versículos aqui nós temos alguns aqui que nós vamos relatar. Eu vou ficar pelos 4 primeiros aqui, Lília. Lê para nós Mateus 6:6. Vamos ver o que a Bíblia fala para nós, né, sobre a oração. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então aqui já vimos claramente, né? Nós ouvimos aqui, né, a explicação de José falando sobre aqui o publicano e o fariseu, né? Você vê que o fariseu estava mais longe, ali, né? E a Bíblia aqui que fala para nós que nós devemos fazer o quê? Orar em secreto a Deus. Entra no seu quarto e converse com Deus, você a sós com Deus, que Ele vai te recompensar. Então nós vemos Deus como Ele quer que nós falamos com Ele. Não há necessidade de gritaria, de bagunça, porque Deus ele é um Deus, Ele não é um Deus de bagunça, Deus ele não é um Deus de baderna. Ele quer que nós falamos com Ele em pensamentos, ali tranquilo, conversamos com Ele como um amigo conversando com outro amigo. Então Deus ele requer de nós que nós abramos o nosso coração para Ele, para que quando pedimos, né, com fé, Ele vai nos atender. Aí tem também agora São João 14, 13 e 14, Lília. São João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então é muito claro, né? Tudo que nós devemos pedir em nome de quem? De Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo que morreu e veio para nos salvar. Foi Ele que deu a sua vida para nós. E você vê que interessante, ele fala assim, tudo que vocês me pedirem, eu pedirei ao meu Pai que o atenda. Você vê que interessante, Jesus poderia simplesmente falar, eu vou te atender. Não, ele falou assim, eu vou pedir ao Pai para que te atenda. Então, você vê que eles trabalham em comunhão também. Então nós temos que crer e confiar e ter a certeza que quando pedimos, Ele vai nos atender, quando pedimos que realmente
ele vai nos atender, que vai ver que aquilo que você está pedindo é necessário e tem necessidade daquele momento, né? Muitas vezes nós oramos, muitas vezes falamos assim, será que Deus esqueceu de mim? Não, Deus, ele nunca esquece de nós. Muitas vezes Deus quer ver a sua insistência naquilo que você está pedindo. Se você tem fé ou se você vai desistir, né? E temos outro aqui, Salmos 62, verso 8. Sim. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então nós precisamos o quê? Abrir o nosso coração a Deus e confiar nele. Nós temos que confiar. Não adianta você... A Bíblia fala muito claro, né? A oração sem fé é como uma onda que quebra e volta. Quando você ora e não tem fé, ela não passa do teto. Então nós temos que ter fé que a nossa oração passa do teto e chegue até Deus. Então nós temos que confiar, abrir realmente o nosso coração a Deus, pedir com fé, né? A Bíblia fala que nós não sabemos orar. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude a orar da melhor maneira, para pedirmos coisas que realmente vai fazer as nossas necessidades, mas aquilo que vai nos ajudar diante de Deus. Aí temos aqui também 1 Timóteo 2, verso 1. Sim. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então nós vemos aqui que nós temos que interceder, nós temos que buscar, né? Aqui vem falando que nós somos o quê? Incentivados a interceder uns pelos outros. Nós temos que orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos irmãos, orar por todos, principalmente pelos nossos inimigos. Nós temos que orar por eles, orar pelos nossos vizinhos. Então nós temos que interceder, pedindo que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre nós e também sobre aqueles que estão perto de nós ou longe, para que Deus possa derramar bênçãos sem medida para cada um de nós. Então aqui nós vemos como a oração ela é importante. É o falar com Deus, é abrir o nosso coração para com o nosso Deus. Muito bom, muito obrigada. E José, continuando essa pergunta, o que fala Atos 16, 25? Vamos lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Essa situação aconteceu por causa de pregação do Evangelho. Porque, conforme o Evangelho ia sendo pregado, Jesus Cristo, Filho de Deus, tem virtude para conceder vida aos mortais, vida eterna. Deus quer reconciliar consigo a humanidade. Aceita Jesus Cristo que você vai receber imortalidade. Você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai receber comunhão com Deus. O mal, então eles ficavam revoltados e tentavam calar eles pela força. Inclusive, usava o governo civil, através da polícia da época, para prender eles e levar para a cadeia. Tá? Aconteceu isso não só com Paulo e Silas, com Pedro também, com Daniel, etc. Fizeram um milagre lá, Pedro e João fizeram um milagre, a autoridade lá ficou invocada porque eles estavam pregando em nome de Jesus Cristo. Tem outra situação que Pedro foi levado para a prisão, diversas sessões lá dentro, né, tudo trancado, tudo trancafiado e tal. Então, a pregação, ela gera perseguição, que Satanás quer abafar a voz de Deus. Nesse caso, eles estavam presos, tá? E estavam cantando, oravam e cantavam louvores a Deus. Meia-noite, ou seja, altas horas da noite, na cadeia, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Ou seja, a agonia da prisão, o medo, o desconforto não tiraram dessas testemunhas de Jesus Cristo a energia para eles louvarem e agradecer a Deus. Para eles aquilo era um privilégio, eles estavam orando, ou seja, falando com Deus e o louvando, mesmo em uma situação extremamente desconfortável. Depois de terem sido açoitados. Então, gente, muitas vezes você está em face da morte, perdeu um ente querido,
perdeu o emprego, está sendo injustamente acusado, né? Muitas vezes preso, uma pessoa que pode estar na detenção aí, né? Não deixe de orar a Deus porque você está nessa situação. Deus ouve, Deus vê e Deus atua. Então não deixe de orar em situações difíceis. Aí que você tem que louvar, adorar, né? Orar, adorar e louvar mais intensamente ainda, certo? Porque aí você acaba com os argumentos do mal, né? Lembra de Jó? Eu vou causar tristeza a ele, vou tirar o que ele tem, vou causar doença, etc., que ele vai blasfemar. E muitas vezes essa experiência de Jó, ela acontece novamente nas nossas vidas, né? E quando você dá um testemunho de Deus em meio a situação difícil, está dizendo, eu aceito Deus mesmo em meio a situações difíceis. E Deus fica muito feliz com isso. O próximo texto é o de Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, Daniel ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Só que ele tinha um cargo muito importante lá no Império Persa. E os ministros lá, eles falaram assim, como é que a gente faz para puxar o tapete desse Daniel? Briga, né, para poder estar próximo do rei, para ter poder, etc. Como você está lá em cima, né, junto do presidente, dos ministérios, até uma sessão de puxa-saco, um monte de gente quer estar próximo do poder, quer se aparecer, quer estar por cima, e muitas vezes eles usam certos recursos desonestos, tá? E esse pessoal fez uma política e falou assim, rei, vamos fazer uma lei aqui, que por 30 dias nenhuma pessoa ore a nenhum outro Deus, somente a ti. Transformando o rei num Deus. Isso é uma proposta diabólica, certo? Porque ela vai contra o primeiro e o segundo mandamento, constituindo pessoas em lugar do grande e único Criador. Isso é o princípio do anticristo, né? Que se coloca no lugar de Deus querendo parecer Deus. Aí o rei, a proposta é boa, né? O pessoal está trazendo. O pessoal só vai orar a mim e tal, né? Como se fosse alguma coisa, pá. E olha que esse rei ele não tinha, assim, um ódio contra o Daniel. Ele até gostava de Daniel, mas não tinha maturidade espiritual. Né? Um rei pagão achou legal e paf. Quando o rei assinou, eles correram lá e falaram, rei, o primeiro-ministro aí é um dos que está fazendo oração pro Deus dele, de manhã, meio-dia e de tarde, ele vai lá e faz a oração, não está orando a você, não. O rei falou, os caras inventaram uma lei Dos medos e persas que não se pode revogar para poder fazer política contra um súdito. Eles fizeram uma lei, tá? Que é para causar um desenquadramento legal para uma pessoa que tem outra fé. No final dos tempos, vai ser estabelecido um sinal. O sinal da besta. E pediram que fizessem, né? Que desse autoridade àquela besta, que ferida de morte sobreviveu. Faça um decreto que ninguém possa comprar ou vender se não aceitar a besta. Né? Assim como Daniel 3, lá, aquela imagem de ouro que Nabucodonosor falou, quem não adorar vai ser jogado na cova dos leões, na fornalha. Assim como essas passagens aqui com Dario lá, quem não adorar o rei vai ser jogado na cova dos leões, ou como lá em Apocalipse, quem não adorar a besta não vai poder comprar nem vender. Só que isso daí é estratégia satânica para fazer com que você transgrida a lei de Deus e você desapegue de Deus, entendeu? Satanás cria esses enredos, essas histórias, para fazer pressão no seu psicológico, para você romper a sua fidelidade com Deus.
Aí ele vai dizer, tá vendo? Esse aí não tem fé, não tem fidelidade, ó. Esse aí é fraco, não merece estar junto contigo, não. Esse aqui é meu. Isso aqui eu tenho certeza que esse aqui vai morrer e ninguém vai ressuscitar. Eu vou sentar em cima do túmulo dele, daqui ele não vai sair. Então nós gostamos de jogar a pessoa no túmulo e falar, não, esse aqui é pecador. Esse aqui, ele é meu. Né? Então quem aceita Satanás vai estar perdido. E aqui, Daniel não deixou de orar por causa de decreto da máxima autoridade do Império Medo-Persa. Isso é uma exortação de primeira grandeza para que nós não deixemos de cultuar, de prestar nossa adoração a Deus e fazer nossas orações, mesmo que o governo faça regras contra. Tá? O governo diz assim, não, você não pode orar a Deus, você ore. E as consequências deixa com Deus. Certo? Não fique com medo, não. Siga o exemplo de Daniel. E Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. E pela mão direta de Deus, a ação de Deus, os leões não comeram Daniel. Tá? Então, é uma passagem forte. A próxima passagem fica em Daniel 9, versos 4 e 5, que fala sobre a oração de Daniel pelo povo. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Deus grande e temível. Ele começa exaltando Deus. Ele está tratando com Deus Todo-Poderoso. Não é com o ser humano, não. Gente, Deus nunca errou. Nem nunca vai errar. Deus não tem dúvida. Deus sabe. Deus pode. Deus grande e temível. E aí, apesar de Daniel ser uma pessoa fiel e obediente a Deus, ele se coloca como um pecador, como se ele estivesse falando pelo povo. Nós cometemos pecados. Essa resultado aqui que nós estamos passando hoje foi por causa da nossa desobediência. A grandeza dele é de acordo com a vontade de Deus. Porque se fosse eu falo, meu Deus, um povo pecador fez N, agora nós estamos pagando por causa desse povo rebelde. Mas os profetas de Deus, eles não falavam como José Alberto. Eles falavam como Daniel, como Moisés. Moisés falou assim, risca o meu nome do livro da vida, se tu for destruir esse povo. Porque ele queria salvar o povo. É o mesmo comportamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo se coloca no lugar, né, tem empatia, falou, não, vai morrer? Eu vou morrer no lugar deles. É uma grandeza de espírito que só Deus pode dar a gente. Ele se coloca no lugar e se reconhece como pecador. Apesar de ele ser uma pessoa temente a Deus, da grandeza do profeta Daniel, ele se colocou como aquele publicano que falou, oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que fala o texto aqui? Ó? Onde que está aqui? Daniel? Senhor, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia. Ó, Senhor, tu guardas as alianças para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Tem igreja lotada aí, ó. Tem escola de religião aí, de teologia inteira que ensina desobediência aos mandamentos e não tem um pastor lá dentro que faça essa oração aqui, Senhor, perdoa o nosso povo porque estão transgredindo os teus mandamentos. Ao contrário, eles ensinam assim, não, a lei foi abolida, pode desobedecer. Falta esse espírito de Daniel no mundo hoje, né? Mas esse conselho está sendo dado para que o espírito de Daniel esteja em você, em mim, na Lília, no Elias, na Simone, em todo que é o povo de Deus. Orar intercedendo pelo povo. E reconhecendo seus pecados, não é passando pano no pecado, não. Tá? É reconhecendo-se pecador. Para se reconhecer pecador, você tem que conhecer a lei de Deus. Tem que conhecer a lei. E tem que ter a obra do Espírito Santo. Porque quando você transgredir a lei, o Espírito Santo fala, você pecou. Aí você, errei.
corre a Deus, Senhor, me perdoa. Esse é o espírito, tá? Esse é o processo. Uhum. Muito bom. E o último texto que fala sobre o que a Bíblia ensina sobre oração está em Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? E Jesus Cristo está falando assim, peça, bata. Você tem que ter essa iniciativa. Insistência. Você tem que pedir. Tá? Tem um ditado popular que fala assim, quem não chora, não mama. Então, gente, peça as coisas a Deus. Mas peça sim, seja feita a tua vontade, tá? Porque se você pedir coisa errada, Deus ele gosta de você, ele dá uma ajeitada. Ele fala, isso aí eu não vou dar não. Porque as respostas às orações podem ser sim, não ou espere. Deus pode dar na hora, Deus pode falar, espera, eu dou mais para frente. Ou Deus vai falar, isso eu não dou não. A gente não pede a Deus assim, impondo não, tá? A gente peça e fala, seja feita a tua vontade. Porque tem coisas que a pessoa pede que não é para ela. Entendeu? Se Deus der, vai dar problema. Né? Tem pessoas que se relacionam dentro do relacionamento, mas não se sente correspondido no amor. Meu Deus, eu queria casar com essa pessoa, faça um milagre. Não sei o que. Aí Deus olha lá de cima e fala, ixi, se casar vai ser infeliz que nem sabe. Entendeu? Tem coisa que Deus sabe. Meu Deus, eu quero fazer essa viagem agora! Deus sabe que aquele navio vai afundar e você não pode entrar naquele navio. Você está entendendo? Você quer de qualquer jeito. Eu falo, ô filho, se eu te der o que você está pedindo, é uma alegria agora e uma tristeza na frente. Então a gente tem que confiar na providência de Deus, entendeu? E a confiança no amor, na providência, na graça de Deus, vai além da morte. Ou seja, se Deus entender que o seu fim chegou, você tem que aceitar. Tá? E no momento da volta de Jesus Cristo, ele te ressuscita, você vai ser feliz, ele vai até te explicar, ó, eu não fiz aquele negócio que você pediu porque ia dar B.O. Que Deus quer salvar a gente, né? É. No final, ele quer salvar. Mas peça. Se ele achar que não deve, ele não vai te atender porque ele te ama. Muito bom. E Simone, qual foi a condição apresentada por Jesus no final da sua oração? É tão bom falarmos da oração, né? Uhum. Mesmo em meio a algumas provações, nesse calorão que a gente vai com a glicose caindo, tudo ruim, mas a gente está de pé aqui, melhor sentados, né? Mas é muito bom orarmos e pedirmos, e ele vai nos dando força. Então vamos ver qual é a condição apresentada, né, por Jesus no final de toda oração, né? De toda oração que é feita com fé. Está em Marcos 14:36. Lê para nós, Lilian. Uhum. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A condição apresentada por Jesus por nós é que nós devemos pedir que seja feita a vontade do Pai. Esta parte aí que Jesus fala é na hora mais terrível da vida do nosso Salvador, na hora em que ele está se entregando à morte. Aquele que era imortal, que nunca iria conhecer a morte. Ele sabia o que era morte, mas ele nunca passaria pela morte. Ele precisou se tornar mortal e morrer no meu lugar, e no seu lugar, no nosso lugar. O que nós pedimos, o que nós precisamos é pedir que a vontade de Deus seja feita. Lógico que se Jesus falasse assim, Pai, eu não aguento mais, eu não quero mais, me tire daqui agora. Ixi, seriam muitos anjos que iriam matar aquele povo todinho no sopro, e não ia sobrar nada, só uma poeira. Todo mundo que estivesse ali ia virar uma poeira. E ele ia resgatar quem ele queria resgatar, junto com o filho. Mas o filho lembrou do sacrifício. Ele lembrou de mim. Ele lembrou de nós. E ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Pensa, ele sabia que ia morrer.
Ele não aguentava mais, estava pendurado no madeiro, com pregos, gente, com cravos cravados nas mãos. Nós, às vezes, nós que nascemos muitas vezes na fé, nós cristãos, o Brasil, apesar de tudo, é um país cristão. E todo mundo fala, nós estamos agora na época da Quaresma, antecedendo a Páscoa, a Semana Santa, semana esta, em que nós cristãos nos lembramos do sacrifício vivo de Cristo por nós. Mas muitas vezes nós falamos por falar, ou porque estamos acostumados. Fomos ensinados desde pequenininhos, seja na escola da igreja, seja na escola que frequentamos, seja em casa, no ambiente com as pessoas que estamos juntos, nós estamos acostumados a falar do sacrifício de Jesus. E nós também, muitas vezes, eu já ouvi muitas pessoas a falarem assim: pai, eu não quero, eu não aceito, eu determino. Eu já ouvi parentes, família falando isso. Eu determino que essa doença não vai estar em mim. Eu determino. Eu quem? Eu o quê? Aonde que uma criatura quer ser acima do seu Criador? Satanás fez isso. Nós precisamos de ter muito cuidado. Esta parte da oração, porque o Espírito, a Bíblia nos diz uma parte que nós não recebemos mais porque nós não sabemos orar. Nós impomos limites. Senhor, eu falo por mim, né? Senhor, eu quero mudar, mas eu quero a casa assim, 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 assim. De preferência em tal lugar assim, assim. Estou esperando. Porque eu estou impondo limites. Eu estou impondo limites. E o Senhor testa sobre a perseverança, continuar orando e pedir que seja feita a vontade de Deus. Se não está na hora de sair, espere mais um pouquinho, vai aguentando aí. Tá difícil, tá quente, o mundo todo, tá pegando fogo. Mas então, tá calor, estamos numa prévia aí do fogo final aí, gente. Vamos nos arrepender, vamos nos converter e vamos pedir tudo em nome de Jesus. Eu sei que tem hora que a gente fala, por favor, Senhor, me atenda, me responda, me responda. Você vai lá naquele fundinho assim, eu falo por mim, seja feita a tua vontade, Pai, mas me atenda, por favor. Mas nós precisamos de falar, seja feita a tua vontade, Pai, me atenda, por favor. A vontade de Deus tem que sobressair. Nós precisamos aprender a orar, em tudo, na saúde, em tudo. Esta é a condição, a única condição que Jesus pede, além de termos fé. Porque não adianta nada, nós falamos, Senhor, nos abençoe, nos ajude, seja feita a tua vontade, mas a fé está no dedão do pé. Não adianta. Precisa de ser um conjunto. Fé, ser a vontade de Deus e acreditar que a resposta será para nós um sim, um não, espere um pouquinho, a melhor. Porque a nossa resposta, aos nossos olhos humanos, parece que é bom. Talvez uma casa na praia, naquele penhasco, onde você não precisa de ar-condicionado, porque o vento está vindo. Todo mundo está queimando, pegando fogo lá embaixo, lá em cima está um ventinho fresco. Ah, mas quem não queria? Até eu queria estar lá agora, com a janela aberta, falando para vocês. Mas não é lá. Não é lá que Deus quer. Vai vir um temporal, a casa vai cair, o negócio vai ficar feio, não vai ser legal. Então, tá bom, fica lá onde você está, no calorão, mas tá bom. Então, saber ouvir e pedir que seja feita a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para impor nada, nem a vida dos nossos filhos, nem a nossa vida, nada, nada, a não ser a misericórdia de Deus, porque somos pecadores, somos maus, pecamos o tempo todo, a gente vive pecando, é no pensamento, é no olhar, é no falar, é em tudo, tudo, inclusive nesse calorão, minha gente, quem tem o sangue mais ou menos fervido, o trem ferve. Então, a gente precisa de pedir oração e misericórdia o tempo todo. Senhor, faça a tua vontade em mim, Senhor. Me torne conforme teu filho é. Assim tem que ser a nossa oração. Que o Senhor faça a vontade dele em nossa vida e que o filho dele volte. Amém. De terror. Obrigada, prima. Amém. Elias, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele orou por quais pessoas? Você vê, né, que como nosso Salvador, ele é amoroso e maravilhoso, né? Ele é grande em misericórdia.
Vamos ver aqui que a Bíblia nos fala. Lê para nós São João 17, verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então nós vemos aí, né, Jesus Cristo, ele orava por todos. Ele intercedia para todas as pessoas, né? Ele pregava para as pessoas e falava para elas. E o interessante aqui é que Jesus, ele orou por todas as pessoas que viessem a crer nele por meio da palavra. Interessante notarmos, né, ali na crucificação de Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado, que quando ele orou, falou assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Agora, gente, que amor, que compaixão, que misericórdia. Jesus, ele tinha o poder naquele momento ali de dar um estalo, ali os anjos viriam e, né, como a Simone disse, fazia pó de todo mundo. Mas não essa era a vontade do Pai, e nem a de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele veio para passar por isso, para morrer por nós, para dar a sua vida em prol, para me resgatar. Porque nós não tínhamos condições nenhuma de pagar esse preço. Um preço muito alto. Um preço que correu ali o sangue do nosso Salvador. E ele intercedia por todos. E ele deixou que nós também fizéssemos o mesmo. Que nós orássemos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Aí eu falar assim, orar por um amigo é fácil. E orar por um inimigo? Orar por aquele que está te fazendo mal. Então Deus, ele quer de nós que nós oramos por essas pessoas. É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Quando nós colocamos a nossa vida na mão do Salvador e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós vamos interceder também que aquele inimigo carece também da salvação. Porque Jesus, ele veio para salvar quem? Aqui fala aqui, todos. Ele não quer que nenhum se perca. Mas, infelizmente, nem todos querem ser salvos. Infelizmente, né, eles não creem em nosso Senhor e Salvador. Eles acham que eles podem fazer tudo, igual aquele fariseu. Ele achava que ele era o maioral, que ele não precisava de Deus, que ele tinha tudo, né? Ele fala, eu posso, eu sou o tal. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Né? Nós temos que nos colocar diante de Deus, nos humilhar, né? E abrir o nosso coração a Deus e pedir misericórdia para a nossa vida. Obrigada, Elias. E José, a exemplo de Jesus, o que devemos fazer? Tiago 5:16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, se você pecou contra alguém, peça perdão. E se alguém está doente, ore por essa pessoa, porque as orações chegam até Deus, e Deus age para o bem e para a restauração daquela pessoa. Inclusive, isso já foi testado cientificamente. Teve experiências, né, em que eles fizeram assim, eles pegaram grupos de pessoas em hospitais e vai funcionar da seguinte forma: a gente vai acompanhar a recuperação e o restabelecimento da saúde de 100 pessoas. Das 50 pessoas vai ter gente orando por elas, e essas outras não. Sabe o que eles identificaram? Que aquele conjunto de pessoas que tinha gente orando, a recuperação foi mais rápida, mais eficiente, etc. As pessoas voltaram à saúde com mais eficiência. As outras elas se recuperaram com mais dificuldade. Ou seja, foi medido em pesquisa, tá? Mas e o que o olho não pode ver? É muito mais. Então pode orar que Deus vai honrar você e vai te abençoar, tá? E aí fala, vai curar um enfermo, não é isso? Para ser curados. Olha lá, orai uns aos outros para seres curados. Sabe que tem uma pessoa doente? Faça uma oração. Senhor Deus, a pessoa está doente, vai passar por uma cirurgia, sofreu um acidente, por favor, dê uma assistência.
Eu queria que você... Eu assisti um vídeo na internet esses dias, eu queria que você visse a oração. O pessoal estava naqueles... É tipo um paraquedas que ele vai dirigindo assim, ó. Já viram aqueles paraquedas que eles dirigem e vai controlando? A pessoa perdeu o controle e foi em direção à cidade, assim, nos meios dos prédios. Só que no meio dos prédios é ruim, porque dá vácuo, e se ele bater, ele tromba, o ar sai lá de dentro, a pessoa cai. Aí a pessoa, eu acho que era um casal ou um namorado, Senhor Deus, protege essa pessoa que para não der, Senhor, segura. Rapaz, e a pessoa foi indo assim pro lado dos prédios, não sei o quê, acho que enganchou lá, ela ficou pendurada, não caiu. Mas a oração aconteceu, ele falou desesperado, meu Deus, ajuda. Porque assim, ele anteviu antes, né? Ele começou a clamar o nome de Deus, assim, ó, e filmando. E Deus respondeu positivamente por boa pessoa. Né? Quando eu vi isso aí, eu falei, caramba, uma oração sendo respondida ao vivo. Eu não sei nem se a pessoa é temente a Deus, eu não sei, eu só vi que a oração foi atendida. Né? A pessoa orou mesmo. Você vê que ela estava com desespero na voz, entendeu? Orou, falou, Deus, segura para... E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, agiu. Eu creio, né? Tem uns incrédulos aí que vão achar que é sorte, não sei o quê. Mas não, Deus põe a mão. Verdade. Muito bom. E agora a gente vai entrar num tópico, são dicas de como você pode orar de modo restaurador. Então, Simone, quais seriam os 2 primeiros tópicos, por favor? Ok. Antes eu queria fazer um apêndice do que José falou. Se vocês procurarem na internet, eu não sei se são 2 ou 3 anos atrás, ou ano passado, não sei precisamente como foi, só sei que foi aqui na 101, indo para Vitória aqui, foi aqui lá um pouco da cidade que eu moro, na BR que a gente sempre vai para a capital. Um caminhoneiro, ele estava vindo e o caminhão dele começou a pegar fogo. E assim começaram a parar todos. Se vocês forem na internet, vocês irão achar. E ali ele ajoelha no meio da BR. É onde nós passamos sempre, aqui pertinho mesmo, 1 hora e pouco aqui de casa. Ele se ajoelhou ali e o caminhoneiro chorando, filmando o outro, filmando com o celular. E ele clama a Deus que parasse o fogo na caminhonete, que pelo amor de Deus não queimasse os produtos, e o caminhão, é um caminhão, uma carreta, que não queimasse. A coisa mais linda de se ver, nós ficamos muito emocionados, passou em todas as TVs, principalmente do Espírito Santo, muito, porque aqui tem muito carreteiro aqui no bairro, então já conheciam, ele é aqui de perto também, e a coisa mais linda, quando vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma nuvem em cima do caminhão, e a chuva apagando o fogo. É a coisa mais linda, gente. Ele clama, Senhor, por favor. Eu não sei se ele relata que o filho dele estava doente, ele pede, ele clama, mas ele clama. Aí ele fala, você está vendo? E depois em prantos ele fala, você está vendo como Deus ouve a oração de um trabalhador? E assim ele vai falando, e aquilo vai emocionando todo mundo. Nós que estávamos assistindo, e depois a gente passou, logo depois, né, eu tinha, olha, foi aqui, a gente ficou emocionado no carro, de ver as fuligens no chão, né, do que estava queimado, e também de ver como Deus atende. Sim, ele atende a oração, quando nós clamamos com fé, acreditamos e pedimos no nome do Pai. Glória a Deus. A gente, na nossa vida, se parar para falar aqui, vamos ficar horas de exemplos de coisas na nossa vida que muitas vezes a gente pede, desde coisas mínimas até coisas grandes. Igual um exemplo do nosso filho, que ele tinha asma quando era criança, tinha acabado de voltar da emergência com crise de asma, tinha tomado medicação no hospital, e chegou em casa, começou a tossir. Misericórdia. Aí a gente pegou, se ajoelhou, pôs a mão assim no peito dele e começamos a orar. A gente ficou 1/2 hora, né, ajoelhado, orando, impondo as mãos assim. Ele não tossiu. E durante toda a oração, não tossiu mais. Ele estava em crise de tosse, não tossiu. E a partir daquele momento, esse menino não teve que ficar indo mais em hospital, sabe? Para tomar medicação, oxigênio. Deus atuou, assim, na vida da gente. Então, em vários outros momentos a gente tem essa experiência. Sim, como Deus é bom e maravilhoso, né?
São experiências gostosas que, quando nós estivermos lá nos 1000 anos, nós estaremos contando um para os outros. Que maravilha será que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos ouvindo, né? Amém. Porque nós o amamos e Ele também nos ama. E Amém. aqui vem dizendo, ore de modo restaurador. Vamos ver o que diz Mateus 5,44? Sim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É isso aí o que foi falado, né? Ame os inimigos e ore pelos que vos perseguem. É fácil, gente, né? Não. Nós somos perseguidos na igreja, em casa, na família, na escola, no trabalho, em todos os lugares. Às vezes nós somos perseguidos na rua, você nem sabe por quê, a pessoa te olha. Nossa, se ela tivesse um negócio, ela te sentava ali, você nem sabe por quê. Às vezes você é perseguido porque você existe e respira. Amém por isso. Amém. As luzes incomodam as trevas. Mas é meio difícil, né? Ficam tentando cortar a nossa luz, mas o nosso Deus é maior. Mas nós precisamos de orar por essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia delas, para que elas saiam das trevas, porque pessoas que são assim, elas estão nas trevas. Inimigo aqui, gente, não é quem está querendo te matar, não. É quem te deseja mal, quem tem inveja de você, misericórdia. Às vezes você não tem nada, você está respirando, está vivo, tem alguém lá. Ei, meu Deus, tem misericórdia, né? E nós jamais podemos ser, ter alguém como nosso inimigo. Não, eles que têm, que nos tenham lá, o problema é deles. Nós não temos nada com isso. E orar pelas pessoas que perseguem a gente, seja onde for. Vamos estar orando, que na hora certa o Senhor vai e que nós nunca sejamos motivo de oração por perseguir alguém. Misericórdia por isso, né? Então é aqui, amar os inimigos e orar pelos que perseguem. E também vamos ver o que diz Marcos 14:38. Esta é a oração que nós temos que fazer sempre, gente. Todos os dias, toda hora que nós estivermos orando. Principalmente essa daqui, misericórdia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pois é. Orar para não cair em tentação. Muitas vezes eu vejo pessoas, a gente até tentado falar também, hein, se eu fosse fulano, jamais eu faria isso. Será? Será? Será que é tão forte assim? Não somos, gente. Nós somos fracos. Todos nós, terrenos, que moramos aqui, né, terráqueos, que moramos aqui na terra, nós somos pecadores. Nós somos fracos. A gente pode até estar contrito, mas tá lá, né? A mente, como que fala aí? O coração pode estar até forte, mas o espírito, não é isso? Ou eu equivoquei? O espírito Não, é isso mesmo. A carne é O fraca. espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, por isso que nós precisamos de estar dia e noite orando ao nosso Deus, pedindo misericórdia, clamando ao Espírito Santo, pedindo Jesus, nosso Consolador, nosso Restaurador, nosso Salvador, nosso intercessor, para que interceda por nós junto ao Pai. Não tem nada disso de ninguém achar que está forte, não. Eu tenho diploma de teologia, eu estou forte. Está nada. Pior ainda. Quanto mais você quer se chegar aos pés de Cristo, mais o inimigo vai te atentar. Mas ele vai colocar mulheres, homens, situações, tudo na sua frente, né? Tudo ele vai colocar. Nossa, fulano, olha esse ciclano, olha aquele. Olha a casa do vizinho, né? Tá bom, você não está limpando o seu vidrinho, porque o seu vidrinho que está sujo, não é a roupa do outro que está manchada, não. Então, nós precisamos de estar clamando para não cair em tentação. Principalmente aqueles que se batem no peito, se acham arrogantes, que só eles podem, só eles sabem. Então, não, nós não sabemos de nada, nós não podemos é nada. Nós precisamos de clamar dia e noite a Deus, para que a gente não caia em tentação, para que aquelas coisas que Deus coloca lá brilhando, o inimigo coloca brilhando, não ofusque a luz verdadeira de Deus. Então, vamos clamar a Deus, vamos pedir para não cair em tentação, vamos orar pelos inimigos, vamos orar por quem nos persegue e vamos pedir a Deus forças, pois a Bíblia nos diz, tomem cuidado, tá? Quem está de pé, cuide para que não caia. Não vamos julgar ninguém, não vamos se sentir melhor do que ninguém e não vamos achar que nós somos os bons. Eu preciso fechar essa janela da minha vida, né? Vamos supor. Eu não posso brincar até com o pecado, eu não cai sim. Então vamos ficar fortes e pedir a Deus misericórdia e sabedoria para que aquele dia nós estejamos de pé. E se cair, por favor, vamos clamar a Deus e levantar.
o mais rápido possível. Amém. Obrigada, prima. E Elias, quais seriam os outros 2 tópicos? Lê para nós, Lília, Atos 6, de 6 a 7. Aqui vem falando sobre que nós devemos pregar a palavra de Deus. Realmente, o que nós estamos fazendo hoje e devemos fazer sempre. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre, né, sobre esse texto. Atos 6, 6 e 7. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, não é interessante, né? Eles impunham a mão, oravam, intercediam pelas pessoas, né? E nós devemos pregar essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, esse evangelho eterno. Nós temos que falar, nós temos que buscar, nós temos que crer e orar, né? Nós temos que impor as mãos sobre as pessoas e crendo que ela vai ser curada. Né? O outro texto, eles vêm falando justamente sobre isso, é Tiago 5, verso 15. Lê para nós, Lídia, sobre, né, devemos interceder pelos enfermos, impor as mãos. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém. Então, aqui vem dizendo, se nós impormos a mão com fé, a pessoa vai ser curada. Eu me lembro quando nós fazíamos visita ao hospital, ali tinha uma pessoa que tinha que submeter uma cirurgia, ela não confiava em Deus, porque ela nem sabia que era Deus. Ela estava ali preocupada, assim, será que eu vou acordar depois dessa anestesia? Será o que vai acontecer comigo? Ela estava ali com aquela incerteza e com medo, e aí nós chegamos para ela e falamos assim, creia em Deus. Se nós fizermos uma oração e orar por você, você vai crer. Aí ele falou assim, conta mais para nós sobre esse Jesus, sobre esse Deus. Aí nós começamos a falar para ele e falar que Deus era maravilhoso, que se ele cresce e confiasse, que Deus iria fazer tudo bem com a sua cirurgia. E nós falamos ali, quando saímos dali, ele estava mais tranquilo e mais confiante que ia dar tudo certo para ele. E no outro dia, quando nós voltamos lá, ele estava radiante, porque a cirurgia tinha dado certo, e ele falou que conversou com Deus o momento todo. Mesmo ali, antes da anestesia, ele estava conversando com Deus, dizer que depois, anestesiado, parece que falou que a mente dele foi lembrando que Deus estava ali com ele a todo momento, a toda hora. Então, como é bom de nós interceder para os enfermos, orar por eles e ter a certeza que Deus vai curar através de nossas orações. Nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que orar pelos nossos vizinhos, pelos enfermos, principalmente pelos nossos inimigos. É fácil? Não é fácil. Mas também não é impossível. Né? Não é impossível. Nós temos que orar por eles, para que Deus também cure e eles sintam a necessidade de buscar a Deus. Então nós temos que fazer diariamente. Né? E a oração, né, como a Lília disse, quando buscamos para a nossa necessidade de Deus ver que aquilo que você está sentindo, você está orando ainda, Deus concede. Eu lembro que, assim, pouco tempo aí, nós estávamos indo para um batismo e, de repente, o carro perdeu o controle na lama e eu vi que nós íamos descer de baixo, o carro ia bater num toco e se tivesse acontecido aquilo, seria fatal, porque do jeito que o carro começou a descer de morro abaixo na lama, e eu vi aquilo, eu clamei, falei assim, Jesus, segura esse carro. Foi na hora, assim, de momentâneo. Jesus, segura esse carro. Porque é ele o nosso condutor. Nosso carro foi assim, só encostou no barranco e só tirou um pouquinho da tinta, assim, pelo que ia acontecer. Aí nós vimos ali um milagre. Aí eu ligar o carro funcionar e sair, estava atolado na lama ali. Falei assim, meu Deus, agora você segurou o carro, mas está atolado. Eu preciso que tire esse carro daqui agora. Mas é incrível como Deus ele age em nossas vidas quando pedimos com necessidade, com fé. Naquele momento você está precisando ali e Deus age, faz ali acontecer assim, naquele milagre que você pediu. Então, nós temos que crer, nós temos que confiar, abrir a nossa mente, deixar que Deus trabalhe em nossas vidas. Então, meus queridos, se você que
um dia vai ouvir essa live, ou que está ouvindo, creia, tenha certeza, pede com fé. Pode ter certeza que Deus vai te ouvir. Busque diretamente a Ele, porque Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo morreu por mim, morreu por nós. Então a Ele cabe levar ao Pai e o Pai nos atender. Verdade. Obrigada, Elias. Muito bom. E José, quais seriam os outros 2 tópicos? Tiago 1,5. Fala, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes prospera, e ser-lhe-á concedida. Você é incentivado a pedir sabedoria para tomar melhores decisões. Em Marcos 11:25. Diz o seguinte, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Isso aí também está na oração do Pai Nosso, né? Que Jesus, os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. E tem uma frase lá que fala assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. É a oração que você tem que tomar cuidado que você não vai fazer, viu? É verdade. Tem que tomar cuidado. O pessoal ora muito Pai Nosso aí sem saber o que está falando. Assim, você tem que, Pai, me perdoa, assim como eu perdoo o meu semelhante. Mas você está perdoando os outros? A gente não pode querer o perdão de Deus se a gente não perdoa o Se próximo. você não está muito disposto a perdoar, cuidado com o coração do Pai Nosso, viu? Porque, Perigoso, né? ou assim como eu perdoo, você está perdoando. Jesus falou que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Porque se Deus aplicar o mesmo critério que você aplica para o seu semelhante, ele não vai perdoar nada seu, não, porque você não perdoa os outros. Mas aqui em Marcos 11:25, a gente é incentivado a perdoar quem peca, quem faz coisas contra a gente, tá? Temos que ter o espírito de perdão, que esse é o espírito de Deus. Então, vamos terminar aqui com uma reflexão sobre como deve ser feita a oração. Que Jesus Cristo deu a oração modelo, né? Então, no começo da oração, você invoca a Deus, Senhor Deus. Você está chamando ele como se fosse uma referência ao nome, chamando ele, né? Fulano, Senhor Deus. Você chama, invoca. Depois você o exalta, grande e poderoso, que eras, que é e que há de vir, o Deus excelso, o Deus que criou todas as coisas. Você faz uma exaltação, porque ele é grande, ele é poderoso, tem que reconhecer. Aí você faz um louvor, você faz um agradecimento. Isso no meio da oração, né? Isso, Mas não, no meio você já faz o quê? Um louvor, um agradecimento, uma confissão dos pecados, faz os pedidos de perdão, os outros seus interesses, intercede pelas pessoas, conta alguma coisa que você quer comentar, comenta alguma coisa com Deus, pede sabedoria, né? Pede uma cura, enfim. Aí você pede o que você quer. E no final você diz que seja feita a vontade de Deus e no nome de Jesus, que reafirma a confiança na intercessão de Jesus Cristo, que é quem Deus deu, né, para estar entre nós e ser nosso mediador. Então, são vamos dizer assim, é uma explicação, né, que ajuda você a moldar a sua oração com começo, meio e fim. Evidentemente que se tiver um acidente, você já pede o socorro rápido, né? Não vai, porque Deus entende a situação, né? Não vai começar a contar história se o caminhão está pegando fogo, se a pessoa está caindo, né? Você tem que pedir a bênção ali na hora, porque senão, né? Complica. Mas é isso. Eu gostaria de incentivar você que está ouvindo a gente para ter essa experiência com Deus. Se você está precisando de alguma coisa, peça algo específico mesmo. Fala assim, né? O que você está precisando e tenha essa experiência com Deus. Porque na nossa vida a gente já viu isso. No parto, no meu parto, né? Foi muito, assim, crucial. Era para ter morrido eu, meu filho, mas graças a Deus, por uma oração que meu marido tinha feito no começo, até a médica reconheceu. Ela chegou a falar, aquela oração fez toda a diferença. Ou seja, ela reconheceu uma pessoa que não professava nada, não acreditava, mas ela percebeu que a situação saiu do controle dela, que ela não sabia mais o que fazer, mas Deus foi dando a direção. E Deus atua assim, desde os mínimos detalhes, igual antes de casar, eu falei, Deus, eu queria tanto ter uma jarra de vidro específica. Imaginei comigo, não falei audivelmente para ninguém, só imaginei.
E não é que eu ganho de presente um dos presentes, uma jarra específica daquele modelo. Qual que é a chance? Entendeu? Outra vez, outra experiência. A gente estava morando em São Paulo, em Itapevi. Eu tinha feito uma mala tão pesada, eu estava sozinha e estava indo para o Rio de Janeiro para encontrar com o meu marido. E eu falei, meu Deus, eu não consigo tirar essa mala do lugar de tanto pesada que ela ficou. Tão pesada. Eu não consegui levantar a mala. Aí Deus, eu tinha que entregar o imóvel, né? O rapaz que foi lá para pegar a chave, que era da imobiliária, ele falou, você não quer uma carona para eu te ajudar a levar essa mala até a rodoviária? Eu falei, moço, quero sim, por favor. E ele pegou a mala para mim, subiu as escadas e me deixou lá na rodoviária da cidade. Ou seja, Deus ouviu, porque eu falei, meu Deus, eu não tenho como tirar essa mala do lugar, de tão pesada que ela estava. Então, Deus escuta sim as nossas orações, e se não responde na hora, ele já respondeu. Às vezes é um não, ou então espere um pouco, né? A gente tem que ter a fé de que ele é um pai que é sempre dar o melhor para a gente. Então, peça a Deus o que você precisa. E depois volte aqui nos comentários e escreva a sua experiência, né? Semana que vem, nós estaremos vendo sobre o assunto de Jesus e a salvação. Glória a Deus. Amém. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus nessa semana que vai se iniciar daqui a algumas horas. E até a semana que vem. E orem pela gente, hein? Orem por nós. Porque as lutas são grandes. Pelos outros, né? Eu oro sempre pela Simone, pelo Elias. Eu sei um pouco das lutas que eles estão enfrentando. Então vamos orar um pelos outros. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada, Elias. Obrigada, José, pela explicação da palavra de hoje. A você que está na live, muito obrigada. E compartilhe o link dela e também deixe o seu like, porque assim ajuda no engajamento do YouTube, para que outras pessoas recebam essa palavra. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo conforte a cada um e conceda os desejos do teu coração conforme a vontade dele. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo estudo, sábado que vem, se Deus quiser. Eu vou ali desligar. Tchau. Tchau.